Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa quarta aula da unidade 4, da aula 4, que são as estruturas condicionais. Finalmente, chegamos no grande objetivo dessa unidade, que são as condicionais, as estruturas condicionais. Tudo que vimos até agora foi exatamente para chegarmos a esse ponto, para construirmos condicionais nos nossos algoritmos, para definirmos sempre a resolução de exercícios que precisam dessas condicionais. Vimos que uma expressão lógica sempre resulta em verdadeiro ou falso. Então, uma estrutura condicional ou alternativa dupla permite que nós executemos um conjunto de ações quando o resultado for verdadeiro ou outro conjunto de ações quando o resultado for falso. Ou seja, não basta só avaliarmos a expressão. O que significa avaliar as expressões como nós avaliamos anteriormente? Para que quando o resultado dessa expressão fosse verdadeiro, um conjunto de ações vai ser executado e, se caso for falso, um outro conjunto de ações. É parecido com o que nós vimos no início dessa unidade, naquelas situações que nós mostramos, onde chegamos num ponto onde alguma decisão tem que ser tomada. Nesse caso, se somos contratados pela empresa, a gente segue por um caminho, se somos visitantes, seguimos por outro caminho. E é exatamente essa a ideia que nós vamos usar nos nossos algoritmos. Do algoritmo seguir uma sequência linear, chega num ponto que ele precisa cumprir uma determinada ação se for verdadeiro, ou uma outra ação se for falso, aquela condição que ele está julgando para ele poder seguir o caminho do algoritmo. Esse exemplo ilustra bem a aplicação de uma condicional, daquele estilo que nós vimos anteriormente. Se nota é menor do que 60, a ação que nós desejamos é imprimir aluno reprovado. Se não, ou seja, se a nota não for menor do que 60, for maior, imprime aluno aprovado. Então, o que nós temos? Nós temos aqui o julgamento de uma expressão lógica. Se o resultado dessa expressão lógica for verdadeiro, ou seja, a nota é de fato menor do que 60, ele vai imprimir a mensagem aluno reprovado. Caso contrário, se essa nota for maior do que 60, ou seja, se o julgamento dessa expressão for falsa, ele automaticamente vai para o senão e vai imprimir a mensagem aluno aprovado. É essa a ideia da condicional. A condicional sempre envolve uma expressão lógica, que o valor dela sendo verdadeiro, nós vamos tratar as ações da qual desejamos que o algoritmo faça se a expressão for verdadeira, e também ter a possibilidade de definirmos as ações do algoritmo caso o resultado dessa expressão for falso. Então, suponha que a variável nota tenha o valor 39. O algoritmo, quando ele chega neste momento, provavelmente a variável nota recebeu o valor 39 antes, foi atribuído a ela provavelmente por scanf, mas quando o algoritmo chega aqui, há uma decisão, há essa bifurcação que a gente mostrou para vocês. Nesse caso aqui, ela vai julgar o valor da nota, que no caso é 39, e se 39 for menor do que 60, que no caso é verdadeiro, ele vai imprimir então aluno reprovado. Caso essa nota não tivesse o valor 39, já vimos que ele vai para a estrutura senão, e no senão ele vai mostrar a mensagem aluno reprovado. É esse o caso do valor, por exemplo, ser 75. Ele tendo o valor 75, vai dar o valor dessa expressão como valor falso, então ele vai para o senão, e no senão ele vai mostrar aluno reprovado. A ideia de nós usarmos condicionais em nossas aulas, em nossos algoritmos, é exatamente essa, é saber construir as expressões lógicas e posicionar essas expressões lógicas numa estrutura condicional, nessa estrutura de se então, se não, para que nós possamos definir as ações caso a expressão for julgar verdadeira e como ela vai se comportar também, como o algoritmo vai se comportar caso seja falso. A sintaxe, então, para nós escrevermos as estruturas condicionais na linguagem C é essa. If, entre parênteses, e aqui está frisado parênteses porque o if sempre precisa dos parênteses para nós fecharmos a condição fica entre parênteses. Se não tiver esse parêntese vinculado ao if, vai dar erro de compilação, vai dar erro de sintaxe. No caso, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer esse bloco de comandos que está delimitado entre abrir e fechar a chave.
Então, é esse bloco que está delimitado, se essa condição for verdadeira, que vai ser executado. No caso daquele senão que a gente viu, nós temos o else e é o mesmo princípio. Você tem abrir e fechar a chave, o bloco de comandos, caso a condição lá de cima seja falso, ele vai cair no else e vai fazer esse bloco de comandos que estão aqui. A ideia, então, é nós identificarmos nos exercícios essas situações onde, na escrita do algoritmo, nós temos que escrever uma estrutura condicional para que determinadas ações sejam feitas caso ela seja verdadeiro ou falso. Exemplo 1. Temos um algoritmo, um pedaço do algoritmo, onde nós temos declarado 3 variáveis. A variável valor 1, valor 2 e a variável maior, todas elas inteiras. Repare que nós estamos fazendo a entrada de dados dos dois valores, valor 1 e valor 2. Depois que nós fizermos essa entrada de dados, ou seja, o usuário vai digitar qualquer valor para valor 1, valor 2, nós estamos prevendo e desejando qual é e qual será o maior valor entre eles. Portanto, o algoritmo segue uma forma linear e quando nós chegarmos a esse ponto, existe uma avaliação da expressão para descobrir qual é o maior valor dos dois. Nesse caso, então, se o valor 1 for maior do que o valor 2, então o resultado da condição é verdadeiro. Então, ele entra dentro do if e, obviamente, vai colocar no bloco de comandos que estão vinculados à condição verdadeira da condição do if, o valor 1, então, é o maior valor entre eles, eu vou jogar na variável maior. Caso o valor 1 não for maior do que o valor 2, a condição é falsa. Então, ele diretamente vai para o else, que é o nosso senão, e faz o bloco do else, ou seja, ele vai executar as ações caso a condição lá de cima for falsa. No caso, ele vai colocar o valor 2 sendo maior, porque a gente verificou que o valor 1 não é maior do que o valor 2. No caso do exemplo que ele está propondo, ele está pedindo o que será impresso pelo trecho de código acima se o usuário digitar 7 e 9. 7 para valor 1, 9 para valor 2. Então, ele vai chegar nesse ponto, depois da atribuição pelo scanf, ele vai verificar. No caso, 7 é maior do que 9? Nesse caso, então, foi falso. Quando foi falso, ele vai direto para o else. No else, então, ele vai atribuir o valor 2 em maior, que no caso é 9, e ele vai imprimir o resultado, então, para nós, maior igual a 9. Então, é esse o caso de usarmos estruturas condicionais. Sempre vai estar avaliando uma condição no início, que se for verdadeiro, ele entra no bloco vinculado ao if, se for falso, ele vai direto para o else, para nós fazermos o bloco de comandos caso a condição seja falsa. No exemplo 2, nós temos uma variável quantidade, que é uma das variáveis de entrada do programa, e duas variáveis float, preço unitário e preço. Ele está fazendo a entrada, então, da quantidade e do preço unitário de um produto. E está calculando o preço final. Ou seja, o preço unitário de um produto, a quantidade que foi designada por algum usuário, e aí para a gente calcular o preço total, só pegar o preço unitário e multiplicar por aquela quantidade. E aí ele tem uma decisão, uma condição a avaliar. Se essa quantidade for maior do que 10 e conectivo, operador lógico e o preço unitário for maior do que 50, então ele vai dar 15% de desconto. Caso contrário, ou a quantidade for menor do que 10, ou o preço unitário for menor do que 50, porque basta uma delas ser falso para a expressão toda ser falsa, que nós vimos lá na tabela verdade, da avaliação das condições, então nós caímos no else. E aí o preço vai ser somente 5% de desconto. Então ele pergunta, o que será impresso se o usuário digitar 10 para a quantidade e 100 para o preço unitário? Então, digitando 10 para a quantidade e 100 para o preço unitário, ele vai calcular o valor final do preço, 10 vezes 100, que no caso vai ser 1.000. E aí ele vai passar para a avaliação da condicional. A quantidade é 10, ele está verificando se é maior do que 10, e se o preço unitário, que é 100, é maior do que 50. Apesar do preço unitário de fato ser maior do que 50, na verdade essa condição é verdadeira, porém, para a expressão toda ser verdadeira, a quantidade também deveria ser maior do que 10 e não é. Ela é exatamente 10. Então, nesse caso, a avaliação da expressão me deu um valor
0, né, para falso, para a primeira expressão, 1 para verdadeiro, na segunda expressão, que me deu o valor 0, valor falso. Portanto, esse valor vai de falso para a minha condicional if, vai direto para o else, que nós vimos anteriormente. Então, ele vai dar 5% de desconto para esses valores de entrada, da entrada de dados. Então, nesse caso, ele vai calcular lá embaixo o valor do preço, né, 1.000 vezes 0,95, e o resultado vai ser 950. Dessa forma, o que vai ser impresso para ele como resultado? Toda a loja com 5% de desconto é o que vai ser impresso por o programa. E, obviamente, essa mensagem está vinculado dentro do else, né? Nós temos aqui dentro do else essa mensagem, que foi quando a expressão deu negativo, deu falso. Nesse caso, ele segue o fluxo do algoritmo, então ele sai do else e ele tem um comando esperando ele para ser executado, que é a impressão do valor final. Então, o preço final vai aparecer para ele 950 como resultado deste algoritmo. Dessa forma, podemos resolver um outro exercício para ilustrar mais ainda o uso das condicionais. E ele é um algoritmo de conhecimento de todos, que é um algoritmo que vai calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Então, ele pede: construa um algoritmo para ler os coeficientes a, b e c de uma equação de segundo grau e já está mostrando para a gente a condicional. Ele já, no enunciado, já dá a deixa da condicional que nós temos que estabelecer. Se o delta for maior ou igual a 0, nós vamos então calcular e imprimir as raízes da equação. Caso o delta não for maior ou igual a 0, a gente sabe que não existe, né, raízes da equação, porque o delta é negativo, então nós vamos imprimir a mensagem: não há solução real. Não há solução para a equação de segundo grau no caso do delta negativo. Portanto, o enunciado está entendido, ou seja, sempre é bom entender o problema, é o primeiro conselho que a gente sempre dá. Entenda bem o problema para ser resolvido. Para a gente então calcular as raízes, é uma fórmula matemática básica, que nós vamos pegar a segunda informação lida, que é o coeficiente b negativo, né? Calcular a primeira raiz com mais raiz de delta sobre 2a, 2a, o primeiro valor, que é o valor de a do coeficiente, e a segunda raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. B nós já temos que é um valor de entrada. A também é um valor de entrada. E esse delta? O delta é um valor a ser calculado antes. E como é que nós calculamos o valor de delta? É b ao quadrado menos 4ac. B, A e C são coeficientes de entrada do nosso algoritmo, da equação de segundo grau. Calculamos o delta e só depois calculamos as raízes. Entendido o problema? Quais então as variáveis que nós vamos usar dentro desse algoritmo? A, B e C, que são os coeficientes da equação, as variáveis de entrada. O delta, que é uma variável intermediária, uma variável que nós vamos usar para ajudar, dar apoio à solução do algoritmo. E x1 e x2, que são as variáveis de saída, as variáveis de resultado, o objetivo final pelo qual o algoritmo vai ser feito, que é o x1 e o x2. Como resolver o problema proposto? Aí é o nosso passo a passo, é a nossa sequência lógica para resolver esse problema. Primeiro, criar as variáveis do programa. Segundo, ler o valor das variáveis, sempre a entrada de dados em primeiro lugar. Depois que nós temos A, B e C, nós já temos o subsídio para calcularmos o valor de delta. Então, vamos calcular o valor do delta. E depois do cálculo de delta, para a gente calcular as raízes, entra a nossa condicional. Se delta, então, que nós calculamos anteriormente, for maior ou igual a 0, aí sim podemos calcular o valor das raízes e imprimir o valor dessas raízes reais. Mas caso esse delta não for maior ou igual a 0, nós temos uma outra missão, que é imprimir ao usuário que não há raízes reais para essa equação. Essa é a nossa condição. O se não, foi estabelecido lá no próprio enunciado qual é a condição. Então, nós vamos adaptar na linguagem C, lá no nosso algoritmo, essa condicional que nós acabamos frisando aí para vocês, qual é a condicional que nós temos que prestar atenção e aplicar na resolução do nosso algoritmo. Então, vamos ver a resolução do nosso algoritmo. Int main, float a, b, c, delta x1 e x2 são as variáveis que nós estabelecemos. Estamos pedindo a entrada de dados das variáveis de entrada, que são os coeficientes, então que é a etapa 2, e calculando delta, que é a etapa 3, b vezes b, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
são a etapa 1, 2 e 3 prontas. Reparamos que depois que calculamos o delta, na etapa 4, nós tínhamos que verificar, né, o valor do delta para ver se ele confere se ele é maior ou igual a zero, para calcularmos a raiz e imprimir as raízes. Portanto, se delta, o valor que nós calculamos, for maior ou igual a zero, então abrimos e fechamos chave para fazermos então o bloco de comandos que nós desejamos para o delta maior ou igual a zero. Então, se consultarmos o enunciado, nós precisamos de calcular o valor das raízes e imprimir o valor das raízes. Nesse caso, então, peguei meu x1, fiz então o cálculo das raízes usando raiz quadrada de delta, aquela função sqrt que nós vimos lá na unidade de funções, e dividindo por 2a, o x2, mesma coisa, só que é menos a raiz de delta, e imprimimos os valores das raízes x1 e x2. Ou seja, fechou o bloco caso a avaliação do delta da condição do if for verdadeira. Uma observação importante é que quando o algoritmo acaba de executar o bloco de comandos do if, ele não entra no else. O else só se entra dentro dele quando a condição do if for falsa. Caso a condição for verdadeira, ele executa o bloco do if e sai para o restante do algoritmo que está previsto lá no final dele. No caso aqui, a gente só tem um return 0. A mesma coisa é o else. Se essa condição for falsa, ele não entra no if, ele vai direto para o else, executa o bloco do else, sai e continua a execução do nosso algoritmo. Então, nesse caso, no else, como a condição do delta não ser maior ou igual a zero, então a condição seria falsa desse if, o que nós devemos colocar no else simplesmente era uma mensagem informando ao usuário que não existem raízes reais, foi o caso que nós prevemos anteriormente. Então, nesse caso, a gente tem um algoritmo pronto e podemos testar esse algoritmo. Por exemplo, vamos fazer o teste de mesa para a seguinte entrada: A igual a 1, B igual a 5, C igual a 4. Qual é a saída esperada? Menos 1 e menos 4. Como eu sei que é a saída esperada? Para a gente fazer o teste de mesa, como eu já informei anteriormente, basta então com essas entradas fazermos os cálculos para vermos qual que é a saída que a gente deseja. Nesse caso, menos 1 e menos 4, se a gente fizer o cálculo na mão para nós testarmos a veracidade dos resultados do nosso algoritmo. Então não esquece que nós podemos executar o nosso algoritmo depois e checar o resultado que nós já esperamos, nós já constatamos calculando da maneira corrente para vermos se a gente chega nos resultados ou, através desses coeficientes, pegar algumas equações de segundo grau que nós já sabemos o resultado correto nos livros, para nós, quando formos fazermos os testes, certificarmos o resultado final. Então, vamos iniciar nosso teste de mesa, lembrando que no início da execução, de colocarmos a nossa tabelinha, com a primeira coluna ser as linhas onde as variáveis vão sofrer as modificações, as linhas de execução, as nossas variáveis do programa, que são as 3 variáveis de entrada, o delta, e x1 e x2 variáveis de saída, e colocamos mais uma coluna, que é a coluna da condição. Quando houver o julgamento da condição, nós jogamos falso ou verdadeiro. No começo, então, da linha 3, que é no int main, as nossas variáveis, então, vão estar com valor de interrogação, porque nós não temos valores iniciais para ela. Da linha 3, declaramos, então, as variáveis a, b e c. Na linha 5, delta, x1 e x2. Na linha 6, printf. Então, nós vamos mostrar na nossa área de texto, que é a terceira parte do nosso teste de mesa, os valores que o texto que nós queremos mostrar. E, obviamente, na linha 7, ele está digitando os valores a, b e c das variáveis. Nesse caso, nós propomos, então, digitarmos valor 1 para a, 5 para b, 4 para c. Atualizamos isso na tabela, no momento da linha 7, onde foi feita a atribuição. Da linha 7, passamos para a linha 8. Na linha 8, se calcula o delta. Fazemos o cálculo do delta e vimos que o cálculo é igual a 9. Então, nós atualizamos na tabela o delta com valor 9. Lembrando que as outras variáveis que ainda não têm valores, nós continuamos usando interrogação para valores ainda indefinidos. E aí, finalmente, na linha 10, nós chegamos numa condição. E aí nós avaliamos essa condição. O delta, qual é o valor de delta? O valor de delta é 9. Então, 9 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Então, na coluna de condição, a gente pode colocar o verdadeiro, se você quiser usar VOF, que é mais simples, ou se você quiser usar 0 ou 1 também.
Nesse caso, a condição é verdadeira. Para onde que ele reencaminha a execução? Para dentro do if, porque é o bloco que vai ser executado caso a condição do if fosse verdadeira. Então, ele calcula o valor de x1, no caso vai dar o valor menos 1. Calculamos o valor de x2, fazemos o cálculo simples, vai dar o valor menos 4. E aí a próxima linha, que é a linha 14, então lá na nossa área de saída, ele vai gerar para a gente então o resultado das raízes, menos 1, menos 4, porque são dois valores reais, então vai sair com as suas casas decimais. Da linha 14, para onde ele vai ser direcionado? Lembrando a observação anterior, como ele terminou o bloco do if, ele não vai para o else, ele vai direto para o final da estrutura condicional, que nesse caso é a linha 20, e na linha 20, coincidentemente, é o final do nosso programa. Então, na linha 20, os valores das variáveis são esses, no final, e aí a gente passa para o final do programa. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de condicionais e recomendamos fortemente que você assista o vídeo da resolução do exercício número 2, desse conteúdo que nós acabamos de ver, e na nossa próxima aula vamos ver o conteúdo sobre condicionais simples, que é um caso particular das condicionais que nós acabamos de estudar na aula de hoje.